Bem-vindos, bem-vindos. 4º episódio do podcast Donas do Negócio, que tem o patrocínio da Mega Imagem, que está cuidando com tanto carinho, né, dessa produção também, compartilhando com a gente como parceiros. E o tema de hoje é um tema que eu adorei definir esse tema aqui com a equipe toda das madrinhas do Donas do Negócio, que é papel de mãe empresária, a ausência gera culpa? E aí, lógico, nesse momento eu apresento as convidadas de hoje, que são todas mães, e a gente vai ter muito que falar sobre isso, que é a Jéssica Capazzo, da Capazzo Estética. Tudo bem, Cris? Tudo bom? A Camila Braga, a Marcozinha Autoral, prata da casa já, né? Tá na segunda edição, né? Do Donas do Negócio. Familiarizada. E a Marina Vilarinho, da Wizard. Obrigada pela oportunidade. Nossa, eu é que fiquei feliz. Eu até vou começar por você, falando um pouquinho do teu trabalho, porque no nosso primeiro encontro, que foi a rodada de negócios, você falou do desafio que foi tomar conta de tantas escolas assim. Na verdade, quando eu optei por empreender, tem muito a ver com o tema que a gente está falando hoje, que foi pela maternidade. Eu não imaginava que eu teria esse desafio pela frente. Muito pelo contrário. Eu pensei que o meu desafio fosse um desafio muito menor, mas assim, sob o meu controle apenas. Eu iria empreender para mim mesma. E a gente não sabe o que vem, né, pela frente. E aí veio esse desafio aí de todas essas unidades da Wizard, aí toda a Baixada Santista pra gente. Quantas são? São 10 unidades. Que genial, hein? Muitas. Nossa. São 10 unidades que vão do Guarujá até Praia Grande. Claro que são mais concentradas no Guarujá e na Praia Grande, né? Na São Vicente é mais concentrada em Praia Grande, Guarujá e Santos. Praia Grande, Guarujá São e Vicente. Santos. São Vicente e Guarujá? Nós só temos uma. Praia Grande temos uma, São Vicente temos uma, Santos 4, Guarujá 4. Estamos em expansão, né? Principalmente São Vicente e Praia Grande, que são as duas nossas novas unidades. E estão aí crescendo a todo vapor. Maravilha. Depois da pandemia, a gente teve uma retomada muito importante, muito importante. Eu acho que as pessoas sentiram a necessidade maior ainda do quanto é importante ter um segundo idioma. Não só a importância de ter um segundo idioma, mas a importância encontraram uma correlação entre você estudar o idioma e estar junto com outras culturas. Sim. E ter essa relação interpessoal que tem tudo a ver, né? Então, está sendo um baita desafio. Liderar todo esse time para fazer com que isso aconteça, né? Não é fácil, mas as mulheres, né, têm uma sensibilidade diferente. Vamos falar mais disso. Fala para mim, Jéssica, você nessa área de estética, como é que foi que você ingressou? A tua formação já era voltada para isso ou teve viradinha de chave, como a gente falou em outro Foi uma bela episódio? virada de chave. Eu comecei trabalhando sozinha no meu quarto, né? Eu trabalhava CLT para um médico, né? Na área da enfermagem. Trabalhava como técnica de enfermagem para ele, né? Aí eu tive essa virada de chave na questão de começar a ingressar na estética. Coloquei uma maca no meu quarto, comecei a trabalhar. E da maca no quarto viraram 3 unidades, mais de 50 colaboradores hoje na Capazzo atuando na área da estética. E a questão da maternidade foi um grande desafio, assim, quando eu descobri que eu estava grávida, o meu pânico maior foi não vou dar conta. Nossa, as suas unidades são todas aqui em Santos? Não, são 2 unidades em Santos e uma na Praia Grande. Nossa, e você tem que circular, né? Exato, e eu administro todas elas sozinha também. Né? Então, assim, é um desafio muito grande. Então, são coisas que a gente tem que abdicar, né? Principalmente em relação à maternidade em prol do negócio. Então, isso, além de gerar culpa, muitas vezes gera frustração, mas é tudo em prol do bem, principalmente dos filhos. Lógico, da vida familiar, né? Camila, e você? Como é que foi essa coisa de chegar na cozinha? Você também tem uma outra historinha antes, né? Sim, eu também, assim como a Jéssica, sou técnica de enfermagem por formação.
Trabalhei os primeiros anos na enfermagem com a minha filha pequenininha, porque ela tem 13 anos, eu engravidei com 19. E quando ela estava com uns 8 para 9, na verdade, né, que foi no final de 2019, que eu abri o delivery. Comecei por ele, comecei fazendo de casa. Então, no começo foi bom para mim, consegui conciliar. Veio a pandemia, então ficamos presos em casa. O delivery aumentou, né, a demanda, porque os restaurantes todos fechados. Então, eu fiquei ali no ano da pandemia, mais fácil de administrar o delivery com a maternidade, né? Depois ela entrou na pré-adolescência, agora já adolescente, aí as coisas começaram a complicar um pouco mais. Aí hoje eu me divido entre a maternidade, o delivery e o ramo de eventos, que está crescendo cada vez mais. Eu vou fazer uma rodada de filhos. Você, uma filha? Sim. 2 filhos. 2 meninos. Uma filha. Uma filha. E quais são as idades? 13. Você falou 13? 3 e 6. Pequenininha, e você? Falou... Amanhã completa 2 anos. Gente do céu, olha só. Eu acho que é assim, né? A mulher, de uma forma geral, ela lida, né, com enormes responsabilidades, que é a questão de cuidar dos filhos, né? No caso, quando é mãe, ou mesmo de ter a questão familiar, né? Mesmo quando não tem filhos, e cuidar do próprio negócio, né? Como é que você define o seu dia seguinte? Como que você pensa? Amanhã você tem uma rede de apoio, as crianças vão para a escola, eu vou trabalhar, não importa o que aconteça durante o dia, e aí às vezes tem os imprevistos. Como é que você lida com isso na noite anterior? Eu acho que você nunca define o próximo dia, né? Claro, nós temos a nossa rotina, né? Eu tenho a minha rotina. Por exemplo, a minha manhã, ela é destinada para os meninos. Mas quando você tem o seu próprio negócio, o seu dia nunca é destinado apenas para uma coisa, né? Sim. Então, quando eu optei por empreender, porque foi uma opção, eu fiz essa opção, eu era CLT, trabalhei muitos anos em multinacional, e isso me gerava muita culpa. Em que área era? Eu trabalhava na área comercial da TI. Uhum. E isso me gerava muita culpa. E não era uma culpa só, né? Hoje eu me culpo muito pela maternidade, mas antes eu me culpava muito pelo trabalho quando eu estava com meu filho e pelo meu filho quando eu estava no trabalho. E isso fez com que eu optasse por empreender, não para trabalhar menos, mas sim para ser autônoma do meu tempo, né? Então, administrar o teu horário, né? Administrar o meu horário sem culpa, sem pelo menos uma das culpas, né? Então, hoje eu tenho a manhã dedicada para eles, então eu me dedico a levá-los nas atividades que eles têm, estar com eles, claro que assim, né? Estar com eles e assim, né? Tá bom, isso, aquilo, outro. E à tarde eu levo eles na escola. E à tarde eu me dedico 100% às escolas. Só que às vezes esses papéis se invertem, né? Por exemplo, hoje eu não pude buscá-los na escola, porque estou aqui e tá tudo bem. Então a gente vai sempre dando essa redirecionada. Eu até comentei naquele dia, e a gente falando das mulheres, né? O poder que a mulher tem de recalcular a rota muito rapidamente. Sim. E a gente tá, ao mesmo tempo que eu tô aqui, a gente tá ligado aqui. Porque se tá escrito aqui, colégio do filho... Pronto. O coração já sai pela boca. Não, você já levantou a anteninha, você já... Oi, dá licença. E pode ser o que for, o que esteja acontecendo. Então, a gente tem essa capacidade muito rápida de recalcular a rota, que eu vejo que os homens têm muito menos. E se eu ligo pro meu marido agora, vamos supor que a gente atrasou e eu não me programei antes para não buscar eles. Vai buscar na escola. Oi, você pode buscar os meninos na escola? Não, mas como assim? Mas, poxa, já fica perdido, né? Já fica perdido. Então, eu acho que essa é a grande vantagem de você ser mulher e empreender, né? Você não precisa ter duas culpas. Você pode se moldar. Um dia, você vai se dedicar mais ao seu trabalho e menos aos seus filhos. Outro dia, você pode fazer o contrário, né? Então, eu acho que isso me conforta enquanto mãe e empresária. É claro que tem alguns momentos que você tem que fazer uma escolha que você não quer. O filho tem que falar, tchau, mãe. Não vai, mãe. E você tem que falar, filho, tem que ir.
Não Ô, tem como. Jéssica, você consegue ter esse equilíbrio ou é difícil também? Eu tenho bastante esse equilíbrio, tenho uma rede de apoio bem forte. A babá da minha filha trabalha com ela desde quando a minha filha tinha 5 dias. Com 5 dias pós-parto, eu fui para a empresa, eu fui trabalhar. Então, assim, minha rede de apoio é bem forte. Tem as avós também, que ajudam muito. Muita gente, as avós sempre contam muito. Ajudam e mimam muito, né? Quando a gente chega em casa, já estão todas mimadas, mas tudo bem. Então, minha rede de apoio é bem forte, consigo planejar bem o meu dia. Mas é como ela falou também, né? Às vezes a gente tem que, de fato, recalcular a rota. Imprevistos com filhos, imprevisto no trabalho, a gente tem que inverter os papéis. Mas eu consigo planejar direitinho aí, consigo ter uma rotina bacana com a minha pequena. Olha, dizem assim, né? Tem alguma. Quando a gente começa a ler muita coisa sobre essa questão da geração, de gerar culpa ou não, de administrar o tempo. Então, se diz assim, por exemplo, as crianças vão dormir e aí eu aproveito para trabalhar, para fazer alguma coisa. Vezes. Faz isso? Alguém aqui faz Faço isso? Faz o sim, tempo todo. Camila. Com certeza. Minha filha hoje está numa fase que eu achei que fosse ser mais fácil. Eu achava que a infância, né, pequenininha, ali era mais trabalhoso. Só que chegou na adolescência, ela demandou mais atenção minha do que eu imaginava. Então, ainda com 13 anos, ela reclama muito. Eu trabalho muito pelo celular. Então, eu tô no celular e ela quer cobra, atenção. ela cobra atenção. E eu tenho que me dividir. E falando em... Até achei interessante quando ela falou. Realmente é uma caixinha de surpresas. No dia do meu maior evento, eu estava fazendo um evento para 150 pessoas. Estava uma loucura. Estava tudo planejadinho. De manhã, antes do evento, eu vi que ela estava com febre. Ela ia ficar sozinha em casa, que ela já ficava. Filho doente. Aí eu liguei pra Não minha tem sogra, como. perguntei se podia ir lá ficar com ela. No meio do evento, assim, do meio pro final, a minha própria filha me mandou uma foto no WhatsApp, ela na cadeira de rodas, dentro do hospital, falando que ia ser operada. A minha sogra levou ela pro hospital e ela tava com suspeita de apendicite. Então, assim, graças a Deus eu tenho uma equipe comprometida, né? Meu marido também trabalha comigo. Eu larguei tudo, eu tirei o avental, tirei a doma e corri pro hospital. Dali ela ficou 4 dias internada, eu tinha uma agenda para cumprir. Eu consegui Esses cancelar imprevistos tudo, é que porque tiram o chão, né? foi o imprevisto, né? Foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Então, a gente se planeja, era um evento difícil de executar, que estava me demandando ali a semana inteira. E no meio do evento isso acontece. Então, a gente nunca sabe, né? Por mais que a gente tenha planejamento, Sim. as coisas podem acontecer. É isso, Marina? Ela falando e eu vendo A o meu cena. dia. Não, e eu vendo assim, o quantas vezes a gente tem que recalcular essa rota, né? Quando eu tenho 2 pequenos, né? E quantas vezes o meu pequeno, às vezes eu tô com eles em algum lugar, ou mesmo em casa, fazendo lição de casa, sabe? O meu pequeno fala, mãe, larga esse celular. Gente, igual a gente fala pra eles. Sim, ou igual a exatamente. gente, idêntico. E aí, naquele momento, eu acho que esse momento é o momento que eu sinto mais culpa. De ter essa vida dupla, né, que eu digo. Sim. Porque quando você vai e trabalha, você vai para um escritório sempre, você não está em casa. E o seu filho entende que você não está lá. Sim. Então, você tá ali trabalhando sem culpa. Quando eu tô na escola, à tarde, eu tô ali trabalhando tranquila. Quando eu tô de manhã em casa, ou à noite, porque a escola fica aberta até as 9 horas da noite, ou à noite que alguém me liga e eu ouço de algum deles, mãe, sai desse celular. Isso me traz Corta o coração, né? corta o meu coração. Sim. Porque naquele momento que ele tá falando, poxa, agora é minha vez. E você não tá me dando atenção. E isso dói pra mim. Eu acho que aí, né, Jéssica, entra uma coisa que se fala muito, que é a questão da qualidade e não da quantidade do tempo. Com certeza. Mas a Exatamente. qualidade do tempo, da atenção, da dedicação, não é? Enquanto você está com as crianças, né, com os Exato. filhos. E não o tempo, porque às vezes tem mãe que às vezes, vamos supor, fica um dia inteiro e tal, mas não deu aquela qualidade que quem trabalha procura se desdobrar para poder compensar, né? A gente Correto. vê muito no mercado de trabalho hoje essa distância, né, entre o empregador e a mãe, né? Então, até saiu várias notas ultimamente falando, 60% das mães, quando retornam da licença maternidade, são desligadas. Sim. Exatamente por esses imprevistos. Na minha visão, exatamente por esses imprevistos, que a mãe precisa sair
Nunca é o pai, né? Nunca sempre é o a pai, mãe que sai nunca é o pai. correndo do É trabalho. É uma coisa interessante, eu acho que aí entra até essa proposta nossa do Donas do Negócio, que é justamente valorizar o empreendedorismo feminino, que tem um fator importante nisso, né? Quanto mais mulheres empreendedoras tiverem, hoje são maioria Sim, no sim. Brasil, significativamente, né? O número é maior. Mulheres normalmente empregam mais mulheres. Sim. Então existe uma empatia Exatamente. muito maior, porque você se coloca no lugar daquela funcionária que, né, Eu isso fui na loja de uma amiga há uns dias atrás e a funcionária dela estava trabalhando com o filho dela lá de 7 anos porque ele estava com febre naquele dia. Na minha clínica, a mesma coisa. E elas levam As meninas levam as os crianças. filhos para ir trabalhar. Para você, então, que tem 3 unidades, 50 colaboradores você tem? Eu tenho... A maioria é mulher, eu tenho só um colaborador homem. 49 são mulheres. Correto, e Quer assim... dizer, muitas delas passam pela mesma dificuldade, vamos dizer assim, pelo mesmo Correto. desafio que você tem. 40% são mães, e assim, A compreensão é muito maior. eu tenho muitas colaboradoras que levam os filhos para o trabalho. A gerente, por exemplo, quando tem intercorrência, falta uma recepcionista, ela tem que cobrir, ela leva a filhinha dela pequena para o trabalho, às vezes leva a maior também. A recepcionista também leva quando não tem com quem deixar. Então, assim, eu sou flexível com isso porque eu entendo, né, como funciona. E eu penso pelo lado assim, ela prefere levar do que abandonar o trabalho. Então, aí entra o comprometimento. Sim, Né? com certeza. Extremamente comprometida. Ela prefere se desdobrar em duas dentro do próprio trabalho, porque você tem que dar atenção para o seu filho, não tem como, né? Do que faltar e deixar na mão. E aí Então, tem um fato curioso, teve uma... logo que a gente juntou todas as unidades, a moça que trabalha, a minha pessoa do RH, me chamou e falou assim, Marina, você contratou agora 3 pessoas que têm 4 filhos. Você sabe que essas pessoas têm todos esses filhos? Eram 4 mulheres e elas tinham 4 filhos. Não que eu Caramba, contratei olha elas todas juntas. Ela fez um levantamento. Mas você e aí ela contratou por questão de formação, de Não, competência? contratei por questão de competência. Independentemente de saber quantos filhos ela Independente. tinha. 2 delas já até trabalhavam já. Uhum. Ela fez um levantamento dos colaboradores e viu que... Porque a gente existe na CLT um salário família. Sim. E aí ela estava fazendo o levantamento de quem recebia o salário família e tal, e é por filho. E aí ela falou, Marina, você tem 3 pessoas, 3 mulheres aqui que têm 4 filhos. Você tem essa ideia? Aí eu falei assim, quais são? Aí uma eu sabia, outras 2 eu não tinha essa ideia, porque já trabalhavam antes de eu assumir. Aí eu falei assim, poxa vida, ela falou assim, olha, pensa que essa pessoa vai se ausentar mais vezes. Aí eu falei assim, então faz um levantamento de quantas faltas essa pessoa teve. Quantos atestados essa pessoa trouxe? Nossa. Gente, eu me surpreendi, porque os homens, eles me causam muito mais faltas e atestados, né, médicos, ou seja qual for, Olha que do coisa que as interessante. mulheres. E hein? quanto mais filhos essas mulheres têm, menos elas se ausentam. E aí, depois disso, nas entrevistas, toda vez que eu fazia uma entrevista, eu fazia questão de perguntar, quantos filhos você tem? E na hora da decisão, teve uma vez que uma das Pesou vezes isso, Bruno. eu decidi pela que tinha mais filhos. Que coisa Porque boa. eu acho que quando a mulher tem um propósito, né? E para a mulher, os filhos é um propósito muito importante, certeza, né? Com De vida. certeza. Ela se dedica mais àquilo que ela está fazendo. Eu também tenho funcionários que não têm filhos e se dedicam tanto quanto. Mas eu acho que a função mãe traz outros comprometimentos dentro da empresa que muitas vezes as empresas não percebem. Eu já fui responsável pela contratação de uma empresa da área da saúde em que a exigência do dono era que as mulheres não tivessem filhos. Ele falava, na Bom, pré-avaliação, hoje, isso faz se um tempinho, tiver né? Porque filho, hoje em dia, sim, se isso daí vazasse, Sim, já seria... Não, hoje até é compliance. E aí ele nem passava pra frente na entrevista. Tinha filho, barrava. Mas indiretamente ainda existe isso, Em menor né? quantidade, né? Mas sempre tem. E é claro que acontece, né, gente? A mulher, ela vai se ausentar porque o filho tá doente, porque Sim. você precisa largar tudo Mas no meio do caminho. eu acho que o que a Jéssica falou é bem interessante isso. Da pessoa se desdobrar mais, até porque ela quer compensar, né? Se faltou um dia... Porque normalmente a pessoa... Quando ela é folgada, vamos dizer assim, ela é folgada. Sim. Agora, tem aquelas que vão trabalhar doentes, né? Sim. Eu tenho uma funcionária de 20 anos na minha casa, mais de 22 anos está lá comigo.
ela chega a ir trabalhar doente. Eu falo para ela, volta para casa. Então, quando a pessoa ela é comprometida com o trabalho, ela tem aquela responsabilidade, que vocês devem passar muito isso também Com nas certeza, empresas. As minhas colaboradoras Então, você percebe isso, mães né, são as Jéssica? mais comprometidas. Até porque elas têm um objetivo financeiro. Então, isso é muito importante na hora da contratação. Você saber o objetivo financeiro do colaborador. Né? Ele tem, é de fato uma pessoa com objetivos? Ou é uma pessoa que está trabalhando para pagar a parcela do telefone, para ir num restaurante no final de semana? Então, assim, o objetivo é tudo. E as mães, de fato, trabalham em prol do objetivo dos filhos. Sim. E conversar com os filhos sobre isso? Vocês conversam? Vocês têm esse hábito? Fala, a mamãe está indo trabalhar, porque é importante. Como é que é? Eu tenho que conversar muito porque ela tem ciúmes do meu trabalho, né? Ela encara como uma competidora. Sim. Outro dia aí a gente, tadinha, né? E eu fico me desdobrando pra evoluir, né? Enquanto profissional, que eu tenho muito para crescer ainda com a minha empresa. E a atenção para ela. Outro dia, eu falei, esse dia foi uma terça-feira, vou ficar com você. Onde você quer ir? A gente estava no McDonald's, eu precisei atender um cliente no telefone. Aí ela estava comendo, eu falei, ela não vai achar ruim, ela tá comendo, né? Tô aqui respondendo. Quando eu olhei pra frente, ela tava chorando. Aí ela tava com o celular dela, eu achei que ela tivesse brigado comigo. Eu falei, o que aconteceu? Ela assim, você disse que ia passar o dia comigo, você já tá trabalhando, não sei o quê. Ai, Foi gente, toda uma cena. Difícil, minha Então, filhinha... ela tem ciúmes, porque ela vê mesmo como uma disputa ali, porque ela vê a dedicação que eu tenho e que eu trabalho 24 horas por dia. Então, ela reclama muito, então eu preciso conversar muito. Muito. Conversa, Marina, também? Explica. Converso. Os meus são pequenos, mas eles... O mais velho, né, que já entende mais, né, ele tem 6 anos. Ele não só pra mim... O meu marido acaba ficando um pouco mais ausente, porque ele trabalha em São Paulo, então fica mais tempo ausente. Então, a gente tem em casa essa cultura, tanto minha quanto dele, de falar... Olha, a gente ama o que a gente faz. A gente ama. Pra gente é muito bom estar indo pro trabalho. A gente gosta muito daquilo. E isso é prazeroso pra mamãe. Então, é legal enquanto eu tô lá. Do mesmo jeito que é legal enquanto você tá na escola. E tá tudo bem, filho. Então, a mamãe precisa ir porque eu gosto de estar lá. E aí, eu sempre digo, né? Quando você é uma melhor mãe quando você está bem com você. Sim. Então, eu sempre penso... Já viajei, já fiquei longe deles uma semana, né? Alguns dias. E aí, você pensa, poxa, mas eu vou ficar tanto tempo trabalhando longe deles. Aí, eu penso, vou voltar uma mãe melhor. Porque eu vou estar alimentada do meu objetivo profissional. Então, vou voltar uma mãe melhor. E aí, você tem que amar as suas escolhas, né? Nesse momento, eu penso assim, vamos dar 3 pontos pro que tá sendo bom e 1 ponto só pro que tá sendo ruim. Porque senão você pesa muito a parte que é o seu sacrifício. Mas eu vou embora chorando, lá eu fico com saudade. E tudo bem. Você conversa, Jéssica, embora eles sejam pequenininhas ainda, né? A Alicia é bebezinha, vai fazer 2 aninhos, né? Mas sempre que eu saio, eu me despeço, falo, mamãe vai trabalhar. Isso é importante, né? Eu tava vendo outro dia uma psicóloga falando isso, não pode sair escondido. Não, você tem que chegar e fazer lá com a criança, olha, eu tô saindo, dar um beijinho com quem fica. Sempre. Até pra criança se acostumar a isso, Exato. né? A entender que a mãe não tá partindo, porque é uma fase toda de formação também. Sim, ela me leva no elevador. Emocional da criança. Leva no elevador, dá tchauzinho, manda beijinho. Tchau, mamãe. Bom, menina, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Eu ouvi vocês todas falarem, vocês têm filhos pequenos, então eu tenho um case aqui. Eu tenho um filho de 35 anos, eu trabalho desde sempre. E então, meu filho nasceu... já estava naquela loucura, né? E a televisão, muitos anos de televisão, você sabe que a gente viaja, a gente fica muito fora, ia para São Paulo, ia para o Rio, para a Europa, Estados Unidos, a trabalho. E eu sempre fui apaixonada por o que eu vejo em vocês, nos olhos de vocês, a paixão pelo que vocês fazem. E eu tive essa rede de apoio também, né? Meu marido, que sempre foi parceirão, que tem que ser, porque eu acredito que o de vocês, que vocês estão falando, são... Né, tem um companheiro, parceiro, as avós, né? Eu tenho minha mãe, eu tive babá, enfim, essa coisa toda aqui. Só que eu sempre, eu acho que a gente, quando é muito apaixonada pelo que a gente faz, eu nunca me senti culpada. Outro dia eu estava vendo até, eu nunca tive sentimento de culpa. E hoje meu filho está com 35, casado, tenho um neto de 1 ano e 3 meses.
E eu penso assim, eu pensava exatamente isso. Ele vê que a mãe trabalha, que ela se dedica, que ela é uma profissional que corre atrás dos objetivos, tem o respeito do meu pai. E quando eu casar, que é o que acontece hoje, eu vou respeitar o trabalho da minha mulher, que a minha nora também é uma pessoa que trabalha muito também. Então, eu só queria acalmar o coraçãozinho de vocês. Eu penso muito nisso. Exatamente. Somos exemplos, né? Agora, deles. tem uma coisa muito interessante. A gente perde, quando a gente trabalha muito e fica muitas horas fora, a gente perde determinados momentos. E hoje, às vezes eu estou dando uma comidinha, uma coisa pro meu neto, eu chego a me emocionar. Porque eu penso isso, tiveram fases Que eu não passei, né? que eu não vivi o dia a dia. Sim. Mas não tem arrependimento, não tem nada, porque eu consegui me realizar como mãe e aquela coisa da qualidade do tempo. E ele, até hoje, escreve Dia das Mães, meu filho escreve muito bem também, assim, ele fala Por que isso. será, né? Ainda bem que mas ele não fez exemplo que ele jornalismo, ele fez engenharia. Mas eu digo assim, ele reconhece isso, sabe? Né? Então, eu tenho certeza que os filhos de vocês, com esse brilho nos olhos que eu vejo, esse carinho, essa preocupação, né, vão também reconhecer. Mas eu só alerto uma coisa, não se sintam culpadas, porque nós somos indivíduos, nós somos, né, lógico que o filho não pediu para nascer, tem aquele papo, mas nós somos, né, Eu me pessoas consola saber que eu sou exemplo pra ela, porque ela mesma já falou, ela tem uma exatamente. cabeça muito boa. Então, por mais que ela tenha ciúmes e ela reclama na maioria das vezes, a gente já conversou sério diversas vezes, ela também já me escreveu cartas, e ela me vê como um grande exemplo. E vai ser sempre, vai ser sempre. Ela tá vendo ali o dia a dia, o quanto que eu batalho, o quanto que eu corro atrás. Por e ela, eu né? tenho a consciência da mulher que ela vai ser pelo exemplo que ela tá tendo em casa. Marina, Então, você isso tem dois concordo. meninos. Eu tenho 2 meninos. 2 meninos, então fica tranquila. Então, mas Eles vão sempre idolatrar. Cris, você falou agora, eu até fiquei arrepiada. Eu tava esse final de semana com meu marido num restaurante e tinha um casal já com mais idade, acho que devia ser um casal com uns 65 anos, e a filha devia ter uns 25, assim, e ela já trabalhava, a menina já trabalhava e tal, e a menina a todo tempo conversava muito com o pai. Muito, 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 assim, o papo fluía e eles, assim, falavam sobre assuntos mais técnicos. Então, dava para ver que a menina, ela trabalhava, né? Tinha a vida profissional ativa e era um assunto que o pai conseguia conversar e a mãe, ela não conversava. E aí, eu fiquei analisando, assim, aquela situação, sabe? E aí, eu falei pro meu marido, eu falei assim, olha, presta atenção naquela família. Não sei, né? Pode ser que eu esteja enganada, mas Você muito teve uma provavelmente leitura- eu tive uma leitura daquilo que estava acontecendo. É. Muito provavelmente, esta mãe se dedicou apenas à filha dela. E isso pode ter feito com que ela hoje esteja distante da conversa familiar. Porque hoje a filha dela, ela preparou a filha para o mercado de trabalho. O pai tem a conversa com ela e a mãe não tem a conversa deles. Não tem uma fluidez de Então, informação, de troca Não ali. tem, não tem. de Por quê? Porque o que experiências. eu acho é que a mulher, hoje, ela pode, ela não precisa fazer uma escolha. Ela pode ser 2 coisas. Ela Com pode certeza. ser mãe, ela pode ser... Na verdade, nós somos várias coisas, Sim. né? Sim. Ela pode ser mãe, ela pode ser esposa, ela pode ser empreendedora, ela pode ser colaboradora de uma empresa. E tá tudo bem. Hoje, se eu tivesse meninas, eu passaria para as minhas filhas que elas podem se dividir. E que elas não precisam ser perfeitas em uma coisa. Mas elas podem se completar dessas diversas coisas que envolvem a nossa vida. Porque o tempo passa, os filhos crescem. E no que você tenta fazer o melhor, você, se fizer o bom, né? Você não precisa fazer o melhor, mas você está tentando fazer o melhor. Sim. Não é, Jéssica? Com certeza. Por você, que sai para ir para 3 unidades, para comandar tudo com 2 meninas, né? As suas meninas vão enxergar isso. Eu tenho uma menina só. Uma só. Não me coloque mais são filhos, eu 2. não quero mais. De repente já foi ali, Não, né? pelo amor de Calma, eu acho que... Eu acho que foi. A gente vai Não. descobrir. Daqui a pouco você me fala. Cris, você falou 2. né? Não, Cris, por favor. Ah, Tô satisfeita com a minha menina, não pretendo ter mais filhos. Então, Parei eu ia nela. perguntar isso. Você acha, por exemplo,
a gente faz escolhas, né? Eu dei o meu exemplo, Sim. cada situação é um case, né? No meu caso, eu, justamente por causa da minha profissão, da minha carreira, acabei ficando com um filho só. Porque você envolve tanta, né, um bastidor tão grande que você fala, não, peraí, é um só. Então, são escolhas que a gente faz. Exato. Você está fazendo essa escolha de ficar com um só. Hoje em dia, a gente vê muita geração de filho único. 35 anos atrás era mais difícil, mas já tinha. Mas hoje em dia, a gente vê muito. Eu tenho sobrinhas minhas da família, um filho. Pronto, acabou. Então, você realiza, né, o sonho ou o desejo de ser mãe. E Camila pretende mais, não? A minha tua filha filha está com 14, ela é muito nova. ela me pede todos os dias da vida dela, desde que ela aprendeu a falar um irmão. Eu já cheguei a chorar, pensar em realizar esse sonho dela, em dar um irmão pra ela, que ela me pede todos os dias. Dá até uma dor no coração de não Mas você, né? particularmente, Não. acha que... Não tenho mais. E não adianta que quem decide isso é a mulher, né, Maria? exato. Não Ah, pretendo. Eu sempre quis ter 2 filhos. E não que eu não tivesse mais, né? Mas a gente tem que fazer uma escolha, né? Uma hora a gente tem que escolher. Eu não queria que o Vitor fosse filho único. Eu tenho 2 irmãs, eu sou a mais velha de 2 irmãs, que eu amo elas, assim, são... Eu fico até emocionada de falar delas. Eu sei como Elas é. são, assim, muito especiais pra mim. E o meu marido tem uma irmã também, que ele também ama ter ela como irmã. Então, eu queria muito proporcionar isso pros meus filhos, né? É. Então, eu acho que, na minha realidade, 2 está excelente. O ideal é... Está ideal. Mas eu queria que um tivesse ao outro, né? Eu acho que, assim, quem tem irmão... Eu tive um irmão que já faleceu, mas o amor de irmão é uma coisa incrível, né? Porque é aquele que te acompanha, que sabe da tua história, que você faz uma falta enorme, enorme. Eu sinto um vazio enorme por causa disso. Então, eu lamento por isso. Mas como meu irmão teve 3 meninos, o meu filho mas eles são como irmãos. Temos mas irmãos o de amor coração de irmão também, né? Mas o amor de irmão é. E é muito engraçado, porque, por exemplo, quando o Murilo saiu de casa para ir morar em São Paulo com 17 anos, que ele entrou na faculdade e está lá até hoje, foi o único momento que eu falei assim, nossa, se eu tivesse outro, eu estaria com um em casa ainda, que talvez demorasse um pouquinho mais para sair, né, tal. Nossa, minha mãe me falou isso hoje. Então, Ela aí falou, eu falei, Jéssica, quem tem um filho não tem Jéssica, nenhum. Não, mas isso daí Eu falei, eu tenho mentira. sim, por favor. Não. Aí eu falava, eu falei pro meu marido, nossa, por que você não me cobrou para ter mais filho? Cristina, voltasse no tempo, ia ter um só mesmo, porque a mulher é que ela determina, ela é que decide se ela quer mais, se ela não quer, não é? Você tá me dizendo que não quer mais. Acho que o meu pensamento vem muito da minha criação também. Eu sou filha única. E é difícil filho único ficar com um filho só. Exato. O pai da minha filha, né, nós somos separados atualmente. Ele tem 2 irmãos, né, uma irmã e então um irmão. A tua irmã já tem, a tua filha já tem. Já tem vai priminha, já tem. Mas É. eu sou filha única e assim, fui muito bem criada, não fui mimada, não egoísta. Resolvida. Muito bem resolvida. E de minha parte, não vai ter irmãozinho. Por enquanto, né? Vai que por enquanto não quero, não. Isso pode mudar a qualquer Ainda momento, é né? pequena, Não, calma. meu Deus, Ainda gente, pode dá vir o desejo. Vocês passaram pela crise dos 2 anos, né? Sabe o que eu estou Então, falando. Mas eu não pensei Adolescência é muito. pior. Mas, Jéssica, eu não pensei muito. Não, tem que Você ser sabe, assim, né? Eu não pensei. Depois do Bruno, que é o meu mais novo, eu nem falei o nome dos meus filhos, né? O Vitor, de 6 anos, e o Bruno, de 3 anos. Depois do Bruno, quando eu fiquei grávida do Bruno, eu pensei, né? Poxa vida, será que eu quero ter mais? Mas quando foi do Vitor, eu não pensei. Eu só pensava que eu queria ter outro. Porque se você para pra pensar, você não tem, gente. Não tem mesmo. Você não Com tem. certeza não. Foi o que Vamos falar os aconteceu comigo. nomes, então? Nome? Gabriele, ó, vou até mostrar. Gabriela. Ela tá aqui, ó. Que lindo, relicário. Qual, gente? Alicia também tá aqui. ó. Alicia. Ai, que lindo. Olha que só, gente. linda. Olha isso aqui né? Tá vendo só? Carrega no coração, Carrega no braço também. Carrega no braço. Tem minha filha tatuada aqui, Olha, ó. gente. Olha só. Puxa vida, hein? Igualzinha a foto. Nossa, Eu tenho um nome eu já tatuado. tô me sentindo aqui desprovida completamente. Gente, eu também. Eu não Tatuagem. tenho nem tatuagem, você nem o Nossa, eu sou uma Pera, ó, no celular ele tá aqui, ó. Não, eu tenho neto, não tenho meu filho aqui porque na foto, aí mas... é um outro É assunto outra da maternidade, coisa. né? É Porque verdade. quando as mães É. têm netos, é outro amor, né? Meu Olha, e a Deus. gente continua trabalhando, continua interagindo, porque é isso que eu acho que deixa a mulher também mais interessante, né? Sim. Bom, eu queria agora então que cada uma deixasse uma mensagem como empresária, como mãe,
para quem está justamente vivendo esse dilema ou essa culpa e se questionando? A minha mensagem é força, né? Que a gente precisa de força diariamente. Mas o caminho é lindo, eu super indico. Eu acho que ficar em casa e se dedicar exclusivamente à criação dos filhos é uma coisa linda, né? Minha mãe fez isso. Mas eu desconfio que fique ali uma falta, né, na mulher. Eu acho que a mulher ela precisa se desenvolver pessoal e profissionalmente. A gente acaba se tornando exemplo para os nossos filhos. E completa. Hoje eu me sinto uma mulher completa com a minha empresa, com a minha filha. E por mais que tenha culpa, que tenha preocupação, que seja difícil, eu acho que foi o melhor caminho que eu trilhei. Tua mensagem. O empreendedorismo trouxe para mim a ausência da culpa da maternidade, né? Que me trazia quando eu trabalhava na multinacional. Então, o que eu quero dizer aqui é: ame as suas escolhas. Porque só o seu coração pode te levar na melhor escolha. Eu ouvi meu coração e hoje eu consigo compartilhar desses dois momentos para mim. Estou no melhor momento da minha vida, mais desafiador, mas no melhor momento da minha vida, amando a minha escolha e amando trabalhar com mulheres no meu time, poder dar a oportunidade, poder passar minha experiência para essas mulheres e dizer que todas nós conseguimos, apesar da gente achar que não. É isso, Jéssica. A mensagem que eu deixo aqui é... Vou começar com a frase da Camila, força, né? Não é fácil, mas nós somos mulheres, acima de tudo, temos o direito não só de ser mãe, mas de empreender, de nos relacionarmos, de sermos felizes além da maternidade. Então, que essa culpa não te gere medo de viver. Muitas mulheres que são mãe têm medo de viver. Então, não tenham esse medo. A Alicia me trouxe muita força para o trabalho, muita força de querer fazer mais, de querer fazer melhor, em prol do futuro dela, do bem-estar, para que eu possa viver experiências melhores com ela, né? Então, não se culpem, vocês vão dar conta, parece que não, mas a gente dá conta. Gente, eu amei, olha, foi uma conversa com 3 mulheres que eu percebo fortes, focadas, felizes, realizadas, né? Mães, empreendedoras, empresárias, parceiras, cheias de sonhos. E isso é viver, né? Isso é ter a noção exata de que cada passo é uma nova conquista, uma nova realização. Com certeza. Um prazer enorme conversar com vocês, Cris, saber adorei mais. saber a sua história. Ah, tá vendo? Adorei, Legal. porque a gente só falou das nossas Verdade. histórias, Não, né? eu só fiquei ouvindo e depois, né? Adorei. Nossa, Parabéns imagina, pelo caminho que você trilhou aí profissional. E obrigada. agora sabendo também da Tá sua vendo? história como mãe. Não, porque eu entendi perfeitamente. Foi uma sintonia muito grande, que é como se voltasse no tempo e percebesse todo esse conflito que a gente tem. Mas quando a gente faz com amor, não tem erro, né? Você se realiza, você passa essa felicidade. Com certeza. E você, estando bem com você mesma, você só espalha leveza e alegria. Com certeza. Com Seja certeza. assim para vocês. Amém. Sempre. Amém. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Olha, os novos episódios, quinzenalmente, você já sabe, às segundas-feiras, na editoria Donas do Negócio, em atribuna.com.br/Donas do Negócio. Com o patrocínio da Mega Imagem, que está apoiando essa nossa iniciativa de fazer os podcasts com as 28 empreendedoras do Donas do Negócio. Então, já sabe, a cada 15 dias tem episódio novo do podcast Donas do Negócio.